Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de nós, nos amparando, nos fortalecendo. O tema que nós escolhemos para falar um pouquinho essa noite é não vim trazer a paz, mas a espada. E antes de nós entrarmos, no tema, nós gostaríamos de fazer uma pequena introdução. Que quando nós lermos no Evangelho palavras de Jesus ou atitudes de Jesus, que para nós possa parecer um pouco contraditório, que para nós possa parecer um pouco confuso, e a gente não conseguir, de momento, tirar dali um ensinamento, um consolo, enxergar naquela atitude ou naquela palavra algo grandioso, nós precisamos nos colocar em uma posição de que está faltando algo em nós para compreender o ensino de Jesus. Nunca que Jesus falou algo errado, ou controverso, ou diferente daquilo que ele vem pregando. O que acontece é que muitas vezes falta em nós um elemento histórico do que Jesus viveu, falta a nossa vivência, espiritual, às vezes um esforço íntimo maior para que a gente estude, Então, o erro nunca está em Jesus, não vamos cometer esse equívoco, Então, se hoje existem lições de Jesus que nós não conseguimos compreender, não vamos desistir delas. Elas vão fazer sentido, Nós vamos entender, ela será revelada para nós, se nós não desistirmos de estudá-la, da nossa vivência espiritual e da nossa prática do Evangelho. Mas, dito isso, como compreender, que a mesma boca que proferiu as palavras "a minha paz eu vos dou", como entender que essa mesma pessoa diz "não cuide que eu vim trazer a paz ao mundo", porque eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Sabendo que muitos corações iriam se sentir angustiados com algumas palavras de Jesus, Kardec, com todo o seu conhecimento e bom senso, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 23, intitulado Estranha Moral, que vem para iluminar os nossos corações quanto a algumas falas de Jesus que poderiam confundir a nossa inteligência, que ainda é um pouquinho sensível em relação a algumas questões espirituais. Então, como que interpretando essa fala de Jesus, Kardec, lá no item 16, ele vai nos dizer para que a gente não creia que o Evangelho de Jesus ele vai se firmar na Terra sem passar por lutas sangrentas, tendo por pretexto o nome de Jesus. Então, ele diz que são homens e mulheres, são criaturas que não compreenderam ainda Jesus ou não têm querido o compreender. Então, é isso, Jesus ele não veio trazer a paz, porque a paz ela é conquistada. As suas palavras, a sua vida tão poderosa, despertou o pior de cada um de nós. Por quê? Porque é necessário que a gente saiba o que em nós está errado, o que em nós precisa de mudança, para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga se movimentar. Como que nós vamos ser capazes de nos transformar se nós não enxergamos em nós aquilo que está errado? Então Jesus, ele vem para nos mostrar tudo o que em nós precisa ser modificado. As palavras de Jesus, elas nos chocam. Nós que estamos acostumados a viver de uma maneira, Jesus vem para nos falar que nós precisamos ir ressignificando as nossas atitudes. Então imagine só, Jesus ele vem dizer, você precisa amar os seus inimigos, você precisa perdoar os seus ofensores, mas não apenas perdoar, você precisa oferecer a outra face também para eles. Você não pode julgar os outros porque você também erra, porque tem uma trave nos seus olhos. Então, ouvir essas palavras de Jesus nos choca, nos causa um certo constrangimento, um incômodo, porque tudo aquilo que nós normalizamos durante vidas e vidas, nós agora sabemos que nós precisamos mudar, que isso não é normal. Então, essa mudança não traz paz, traz divisão, traz guerra, mas é o caminho para a paz, é o caminho que vai nos levar até ela.
Então, seguir Jesus, nós sabemos que exige muita convicção, exige uma mudança de atitude, é um estilo de vida seguir Jesus. Não é a roupa que eu uso, não é o que eu como ou o que eu deixo de comer, nem as palavras que eu falo. É muito mais que isso. Eu preciso ter uma mudança de pensamento, eu preciso ter uma mudança de atitude, e isso incomoda as pessoas que não creem em Jesus. As pessoas que não creem no Cristo as perturba. As pessoas que nos conhecem antes de nós conhecermos o Cristo, elas não enxergam em nós o potencial que o Cristo vê. Então, esse nosso novo comportamento causa a elas perturbação. Sejam elas espíritos encarnados ou desencarnados. Se eles se sentem perturbados quando eles veem o reino de Deus tomar uma proporção maior na nossa vida e nos nossos corações. Então, daí nascem as divisões, nasce a espada, né? Aquele que não crê em Deus, aquele que não crê ainda em Jesus. Mas existe um outro ponto que eu considero o mais grave, que é o que parte de nós, cristãos, de nós espíritas. Porque nós queremos seguir o Mestre, nós queremos a mudança, nós queremos a transformação, nós queremos a melhora, não é verdade? Mas nós queremos isso no outro. Nós queremos que o outro mude, porque nós, em cima do nosso orgulho, nós achamos que nós já sabemos de tudo. Eu estou com Cristo, então a verdade está comigo. Então nós queremos que o outro mude, que o outro se modifique. Eu não. Eu já sei de tudo. Então, esse nosso orgulho nos faz achar que estamos no direito de julgar o outro. Nós achamos que estamos no direito de questionar, de ameaçar, de guerrear, de cortar laços. O orgulho faz isso com as criaturas. O orgulho faz com que a gente se sinta superior às outras pessoas. Mas isso, na verdade, é a confirmação de que nós, ditos cristãos, nós entendemos muito pouco ainda do que Jesus quer nos dizer. Porque Jesus nunca nos incentivou às brigas, nunca nos incentivou à guerra. Pelo contrário, ele nos incentiva ao amor, ele nos incentiva ao perdão. Então a verdade é que seguir Jesus é despir-se do homem velho. E isso é árduo, não é mesmo? Isso nos causa um certo constrangimento. Se nós estamos seguindo com Jesus, se nós estamos tentando seguir o seu evangelho e nós não estamos nos sentindo desconfortáveis, se nós não estamos nos sentindo confrontados com a palavra do Senhor, alguma coisa tem de errado. Ou nós já somos anjos e esquecemos de subir, ou nós estamos muito mais preocupados com os erros do outro do que com os nossos próprios erros. Nós estamos mais preocupados em como o outro lida com a sua espiritualidade do que com a nossa reforma íntima. Por quê? É muito mais fácil apontar os erros do outro e mudar o outro do que eu mudar a mim mesmo. Então nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, que sempre amou a todos, que sempre perdoou a todos e sempre nos deu o exemplo de amor e de humildade. Humberto de Campos, ele nos conta, quando Jesus estava ali pregado no madeiro, sofrendo todos os tipos de humilhação, ele chama para si o anjo da caridade e pede que ele vá até Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, isso, para quem ainda não compreendeu a mensagem do Cristo de verdade, isso é absurdo. É impossível eu perdoar um traidor. É impossível eu pensar na dor do outro enquanto a minha dor é tão dilacerante, enquanto a minha dor ela é tão forte. Por quê? Nós queremos reescrever as palavras do Cristo, nós queremos interpretar conforme o nosso bel prazer, conforme a nossa personalidade. Então, quando o outro faz alguma coisa de errado, eu sei de cor citar as passagens da Bíblia para justificar como eu estou tratando aquela pessoa. Então, eu uso as palavras de Jesus para falar, olha, você está errado, você é um pecador. Nós justificamos. Mas, ao mesmo tempo, quando nós erramos, nós também conseguimos usar as palavras de Jesus para justificar o nosso erro. Afinal, eu ainda não sou perfeito. Ninguém deve atirar uma pedra em mim, porque eu ainda estou a caminho. Então, nós não usamos o evangelho de Jesus com sinceridade, com honestidade.
Então, neste ponto, é claro que o Cristo trouxe a espada, ele trouxe a divisão. E assim vai ser, enquanto nós deixarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo falar mais alto. Enquanto eu me achar superior aos outros, vai continuar existindo a espada ou a divisão. Quanto a gente não deixar a voz de Jesus falar ao nosso coração, todas essas guerras, sejam elas físicas, sejam elas verbais, elas vão existir. E Pedro, ele nos traz um exemplo muito prático disso. Quando Jesus ele é preso, Pedro, para querer defender Jesus, ele saca a sua espada e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque ele acha que o outro é o seu inimigo. Então ele quer defender Jesus a todo custo. E Jesus alerta ele dizendo: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada, pela espada também será ferido. Emmanuel, ele nos diz que com Jesus a espada, ela é diferente. Porque se nós pararmos para pensar, a espada e a cruz, ela tem o mesmo formato. E Jesus, ele volta a sua espada para a terra e representa ela como a cruz, que ele mesmo prestou o testemunho supremo de sacrifício até a morte, pelo amor, e pela vida de cada um de nós. Jesus, ele precisava de Pedro para defendê-lo? Jesus, se ele quisesse, ele desceria daquela cruz. Jesus, se ele quisesse, ele nem teria sido crucificado. Mas Jesus, em momento nenhum, ele usou de violência, porque Jesus, ele nos mostra a disciplina e a humildade que sempre marcaram a sua vida. Então, meus irmãos, nada justifica nenhuma luta, nenhuma briga em nome de Jesus, porque não foi isso o que ele nos exemplificou, não foi isso o que ele nos mostrou. Então, como falamos, seja brigas físicas ou verbais, o Cristo nos chama ao amor. Portanto, quando nós pudermos ferir o outro com essa nossa espada simbólica da agressão física, verbal, da falta de compreensão, da falta de caridade, vamos lembrar de Jesus e vamos converter essa nossa espada na nossa cruz redentora. E assim nós vamos perceber que o nosso verdadeiro inimigo não é o outro. O nosso verdadeiro inimigo, ele está dentro de nós. E ele responde por diversos nomes, como ciúme, orgulho, egoísmo, preguiça, inveja. É isso que nós precisamos de fato combater. E quando nós assim o fazemos, aí nós estamos aptos a adentrar nesse reino de paz que o Cristo nos convida, quando ele diz: a minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus, ela é uma paz diferente. Ela é uma paz conquistada através de imensas lutas. Quando eu luto para combater em mim as minhas maldades, a minha inveja, o meu ciúme, quando mesmo sangrando por dentro eu deixo o velho homem morrer, para que o homem que Jesus quer que eu seja, nasça, viva e resplandeça. Agora, a paz do mundo, ela é muito diferente. Ela é a paz, muitas vezes, da ociosidade espiritual, quando a gente não se preocupa com nada além da matéria. E isso é muito preocupante, porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos espíritos. Então, nós queremos o carro, a casa, nós queremos a saúde física, nós queremos um bom emprego. E não tem nada de errado de nós irmos atrás disso, porque nós estamos na matéria, nós precisamos viver, nós também precisamos descansar, Ainda não somos espíritos que não precisam de repouso. Mas o nosso erro é quando a gente tem o objetivo final da nossa vida em conquistar as coisas materiais. Isso nos frustra profundamente, porque a gente quer equilibrar as coisas na matéria e a gente nunca vai conseguir. Porque quando eu tenho um emprego, eu perco a saúde. Quando eu recupero a saúde, um ente querido morre. Ou seja, a paz material, na verdade, ela não passa de uma utopia. Por isso que Jesus nos alerta e nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu tiver a paz do Cristo, se eu tiver o reino de Deus edificado dentro do meu coração, o mundo pode estar um caos,
mas nada vai me tirar do meu centro. Eu posso estar com ou sem saúde, mas eu vou continuar em paz, porque eu entendi o que realmente importa. Existem homens ricos, que morrem ali nos seus luxuosos castelos, morrem sem nenhuma paz. Enquanto nós vemos homens que morrem ali na luta do dia a dia, humilhados, e na terra passaram como uma figura de derrotados, mas no mundo espiritual estão sendo glorificados, porque eles viveram como Cristo exemplificou para que eles vivessem. Então nós precisamos ver o que de fato importa. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Jesus e para a vida dos seus apóstolos, eles não tinham paz material. Eles não tinham dinheiro. Era luta, era perseguição, era prisão, era humilhação. Porque a paz com Cristo, a paz do Cristo exige luta, exige o bom combate. Mas nós não podemos confundir com o combate mundano. Sabe aquele combate onde eu quero combater você? Porque eu acho que você é o meu inimigo, é você que me causa o mal. Então nós queremos combater seja com a ponta da espada ou com o veneno da nossa língua, das nossas palavras ferinas. Não é este combate que nós estamos falando, porque a gente pode até ganhar um combate ou outro assim, mas na verdade a gente não conquistou nada de útil, nada que realmente vale a pena. O que Jesus nos convida é o bom combate, onde o campo de batalha, ele é interno, batalhando e vencendo os adversários que estão dentro de nós, que há tanto tempo estão nos escravizando, que são as nossas paixões indomáveis, que são os nossos desejos pecaminosos. É com eles que nós devemos lutar. E quando nós vamos vencendo essa luta, nós deixamos de combater o outro, porque a gente percebe que da mesma forma que eu estou neste bom combate, em que é tanto sofrimento, o outro também. Cada um de nós está no seu bom combate. Cada um de nós está passando pelos sofrimentos e pelas situações necessárias para se melhorar, porque todos nós queremos nos aproximar cada vez mais de Deus. Então o problema não está no outro, o que o outro faz. O problema é aqui comigo, como eu estou me relacionando com o Evangelho, como eu estou me relacionando com Jesus. Sabe quando Pedro vê que Jesus chama ele, mas não chama João? Aí Pedro fala: mestre, mas e ele? Aí Jesus, dentro de toda a sua sabedoria, ele diz para Pedro assim: se eu quero que ele fique, o que te importa? Segue-me tu. Então é isso que nós temos que pensar. Não importa o que o outro está fazendo, não é problema meu. Eu não tenho que combater o outro. Eu preciso seguir o Cristo, porque eu só consigo mudar a mim mesmo. Eu só consigo mudar o que está dentro de mim. O Cristo vai cuidar do outro. Paulo de Tarso, quando ele está escrevendo a sua carta ao Timóteo, que nós conhecemos como a sua última epístola, ele está sentindo ali que a sua vida material está acabando, está chegando ao fim. E aí ele escreve com lágrimas nos olhos, dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então Paulo de Tarso, ele andava antes combatendo a todos, antes de se encontrar com o Cristo. Ele combatia a todos por conta do seu orgulho, do seu egoísmo. Ele feria corpos, ele feria corações, porque ele se sentia superior a tudo e a todos. Um jovem, rico e poderoso. Mas quando ele encontra Jesus às portas de Damasco, então ele passa de violento a violentado. Ele compreende que o verdadeiro combate se passa dentro dele. Ele tinha aquela paz material, mas ele trocou essa paz material por algo muito superior, que é a paz espiritual. Então, Paulo, ele ficava nesse mesmo embate que nós ficamos, né? Quem nós queremos ser e quem o Cristo quer que a gente seja. E ele diz isso na sua carta aos Romanos. Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é a nossa luta constante do que eu quero fazer e o que eu devo fazer. Por isso que nós dizemos: seguir Jesus é difícil, dói. Seguir Jesus nos constrange, porque Jesus nos chama à mudança. Jesus, ele está nos aperfeiçoando. E mesmo incompreendido, desprezado, apedrejado para muitas pessoas, Paulo, quando ele morreu,
Ele não passou de mais um velho humilhado, mas para o plano espiritual, ele saiu na condição de verdadeiro triunfador, como ele realmente o era, porque ficou no bem, lutou no bem até o último minuto. Então a paz do mundo foi a sua amiga por pouquíssimo tempo, enquanto ele tinha fama, enquanto ele tinha dinheiro, mas depois ele descobriu a verdadeira paz, que não apenas ele morreu por essa paz, mas ele viveu e reviveu e renasceu. Então Jesus ele está convidando a todos nós a deixarmos os combates e os embates uns com os outros e está nos convidando ao bom combate, fazendo então da nossa espada a nossa cruz redentora. Então nós precisamos armar o nosso coração de fé, de amor, de conhecimento, de paz, porque essas são as únicas armas que nós precisamos para essa luta que nós estamos travando. Nós, como discípulos da Boa Nova, nós sabemos que essa luta é contra essas deformidades espirituais que nós ainda carregamos dentro de nós. E a vitória, ela também é sobre nós mesmos. E nós sabemos, todos nós temos as nossas lutas, não é mesmo? A gente vê que o sol nasce como se eu não estivesse sofrendo, os pássaros continuam cantando como se eu não estivesse sofrendo, muitas provações, muitas dificuldades, muitas humilhações, e a gente precisa continuar. Nós temos trabalho, nós temos casa, nós temos filhos, e mesmo sangrando, a gente continua. Mas aquele que confia em Jesus, ainda que cansado, ele vai encontrar repouso. Ainda que desanimado, ele vai encontrar motivos para sorrir, porque Jesus passou por esse mundo e sofreu. E foi humilhado e foi crucificado. Então, se nós estamos neste momento passando por essas lutas, passando por esses sofrimentos, meus irmãos, vamos nos alegrar, porque significa que Jesus nos acha dignos de vencer essas batalhas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer em seu nome e estar cada vez mais perto dele e de Deus. Então, nas nossas ansiedades íntimas, vamos fixar toda a nossa fé em Deus, porque um dia essa cruz tão pesada, ela vai se converter em asas de luz para toda a eternidade. E para nós finalizarmos, nós gostaríamos de relembrar que certa vez Paulo de Tarso também, ele estava em Éfeso, e ele estava conversando com João, o evangelista, sobre as lutas que ele travava, sobre as batalhas, sobre como era difícil ele divulgar o evangelho redivivo por onde ele ia, né? Porque Paulo ele saía por aí para pregar o evangelho para todas as criaturas. E aí João olhou para ele e disse palavras que ecoam na nossa alma até hoje. E quem nos conta essas palavras é Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Ele diz: Paulo, regozijemo-nos com as prisões e com o sofrimento. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Então, se o Cristo sofreu sem motivo que o levasse a isso, nós que ainda somos tão pecadores, nós que sofremos com motivo, porque nós causamos o nosso sofrimento, nós não vamos sofrer em busca da nossa verdadeira salvação. Nós não vamos sofrer em busca de nos melhorarmos e de sermos dignos de todo o amor e de toda a renúncia das coisas que Jesus fez para nós. Que são, meus irmãos, algumas provas, por mais dolorosas que elas sejam. E às vezes essas provas nos levam até o desencarne, não é verdade? Mas toda prova material, ela tem data e hora certa para acabar, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos do mundo espiritual. Nós estamos aqui para trabalhar pelo Cristo, para usar o seu evangelho para o bem, para o amor, para a paz. Não para a guerra, não para o uso da espada, não para o uso das divisões. Então vamos repousar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vida em Cristo, usando o seu evangelho, todo o conhecimento que nós temos, vamos usar com honestidade, não para justificar os nossos erros, não para justificar os erros de quem nós amamos, não para justificar as atrocidades, não vamos colocar o nome do Cristo nas nossas guerras pessoais. Vamos usar o evangelho
para aquilo que ele realmente foi feito, para amar, para nos unir, para nos aproximar. Então não vamos perder a esperança, porque Jesus, o príncipe da paz, ele vai saber nos guardar e vai saber nos consolar, não nos isentando das lutas, porque elas são necessárias e nós precisamos, mas ele vai estar nos fortalecendo para o nosso glorioso destino. Então, chega de espada e chega de separação, porque o Cristo, ele nos chama a todos para a união. Muito obrigada a todos. Boa noite. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos, Senhor, queremos te agradecer por tudo na vida. Te agradecer pela nossa encarnação, presente encarnação, que nos permite evoluir em direção a Ti. Te agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que permite essa interatividade com os nossos irmãos, que também agradecemos por nos aceitarem, apesar das nossas falhas e defeitos. Queremos te agradecer por esta casa bendita, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos dá uma oportunidade de serviço no bem, que nos dá a família que escolhemos, que são os nossos confrades, nossos irmãos de fé. Queremos te agradecer, Senhor, até pelo conjunto das nossas dificuldades que nos ensinam paciência, perseverança e humildade. Mas, apesar de muito agradecidos, gostaríamos de te pedir, Senhor, te pedir primeiramente perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos momentos de irritabilidade e de impaciência. Te pedir também para que o Senhor leve as nossas melhores energias de carinho, de respeito, de solidariedade, mais potencializados pela Tua misericórdia, ao nosso anônimo irmão que esteja sofrendo nesse momento, onde quer que ele se encontre. Seja nos corredores do hospital, seja nas cadeias públicas, nos asilos, onde quer, Senhor, que haja esse nosso anônimo irmão, é um coração que bate, é um filho de Deus, está destinado à felicidade. Então, que ele possa, nesse momento, Senhor, receber a Tua paz, o Teu amor e a Tua misericórdia. Abençoe os trabalhos de passe que se seguem, e após eles, que possamos sustentar esses benefícios, Senhor, e compartilhar com todas as pessoas que conosco convivem. E que assim seja. Graças a Deus.